andamos com tua graça em plena paz. Bem sabemos que adorando ao teu nome, tua bênção nos dará. Tua bênção nos dará. O amor de nosso Senhor não termina. A cada dia
lhes consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A ti, ó Deus, com meu viver, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste.
meus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Os teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bom dia. Em Isaías 58, versículo 12, diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Essa é uma palavra que eu já tinha preparado para pregar faz um tempo. Mas, de alguma maneira, penso que pode ser que Deus esteja querendo falar conosco, com a sua igreja, novamente, e através desses versículos. Se vocês prestarem atenção, as palavras usadas é reconstruir ruínas, restaurar alicerces, reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Não parece mesmo como se fosse a reforma que está acontecendo agora na igreja? Eu achei que tem tudo a ver. E não deixa de ser uma promessa, não deixa de ser uma esperança. É claro que esse versículo está dentro de um contexto, e o contexto, ele começa uns 11 versículos atrás. Então vamos lá, começar do começo do capítulo 58, versículo 1. Mas antes vamos orar. Bondoso Deus, a tua palavra, ela é eterna, e o teu Espírito Santo pode falar conosco em todos os momentos e sempre podendo ser aplicado nos nossos corações. Ajuda-nos nisso agora, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de uma promessa, antes da restauração
de versículos que falam coisas tão bonitas e que parece que tem tudo a ver com a reforma da igreja que está acontecendo agora. Vamos ver os 11 versículos que vêm antes. Versículo 1 diz assim: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Deus está falando à nação de Israel através do profeta Isaías. E Isaías escreve aqui que Deus disse: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele. O que é rebelião? Rebelião, eu fui ao dicionário, é oposição à autoridade, nesse caso a autoridade de Deus. Resistir à autoridade. Motim, desobediência, indisciplina, insubordinação, revolta. Rebelião em 1 Samuel 15, 23 é como o pecado de feitiçaria contra Deus. Rebelião é alguém que desobedece a Deus sabendo que o que está fazendo é errado. E em vez de disfarçar o que Deus está falando aqui, em vez de colocar panos quentes no pecado, fazer de conta que nada aconteceu, Deus está falando: olha, não está dando. O negócio é você gritar bem alto e você confessar, sim, falar, verbalizar que tem alguma coisa muito errada aqui. Anuncie os seus pecados para que sejam curados. A reforma que está tendo no salão, a gente deu uma olhada no domingo passado. E é muito interessante porque aqueles filetes de água, quando chovia, e que a gente pensava que era a calha que estava entupida, depois que se expôs, que tirou todo o isopor, dava para ver que, na verdade, eram telhas quebradas. E exatamente embaixo das telhas quebradas é que vinha toda aquela água e que depois descia pela escadaria. Houve a necessidade de expor, de retirar todo o isopor para ver a verdadeira causa do problema e assim poder consertar. E eu penso que pode ser uma boa analogia com o que Deus está falando aqui, né? Quando a gente quer fazer uma reforma de verdade, não superficial, mas uma reforma de alicerces, uma reforma verdadeira que dê para todas as gerações, que funcione não somente por um tempo, mas que dure bastante tempo, é necessário tirar tudo. Tirar todos os panos quentes, tirar todas as aparências para poder ser curado, né? E olha que a reforma é bem grande. Versículo 2. Deus continua falando: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Então, continua e parece tudo muito bonito, mas só parece que deseja conhecer. É somente aparências. E o que eles estão fazendo aqui, no versículo 3, a gente logo vai ver, porque jejuamos, dizem, e não ouviste. Porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Então, é um ritual, o jejum não deixa de ser uma disciplina,
Mas assim como a Santa Ceia, que daqui a pouco a gente também vai estar ministrando, ela só vai ser um ritual, só vai ser uma aparência, se não fizermos de coração. Então, até mesmo o jejum, que parece ser uma disciplina em que a gente está fazendo um imenso sacrifício, que parece que a gente está, aqui diz, né, uma aflição, uma humilhação. Se a gente não fizer profundamente, de coração, com as verdadeiras motivações, ela não vai ser ouvida por Deus. Fazer jejum sem estar sendo o jejum que Deus quer é passar fome. Então Deus diz assim também: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. E se explorar os seus empregados é você, numa outra versão diz, extorquir. Ao mesmo tempo que a gente, né, aqui diz, vocês estão jejuando e ao mesmo tempo que estão jejuando, vocês estão roubando dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. Então não é um jejum que é um verdadeiro jejum. No versículo 5, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam o jejum, um dia aceitável ao Senhor? É como se Deus dissesse: vocês acham que vocês me enganam? Vocês acham que só porque fica colocando um pano de saco, fica colocando cinzas na cabeça, vocês acham que eu vou aceitar isso? Tentar enganar Deus, essa é a rebelião. E é muito pior, porque se você não estivesse jejuando, ok, você diz, nessa eu não entro, isso eu não faço. Se você estiver realmente jejuando e com o coração nisso, então ok. Mas se você estiver jejuando e não está querendo fazer, está fazendo só porque pode ser que ganhe alguma coisa em troca, além de passar fome, você ainda tem a bronca de Deus, né? Então, não faça isso. Mas então, qual que é o jejum aceitável? Versículo 6. Que jejum é esse que Deus gosta? E ele diz: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Jugo é uma opressão, né? Aquilo que os animais eles põem aqui, a canga. É estranho, né? O que uma coisa tem a ver com outra? Mas o jejum verdadeiro, pelo que Deus diz aqui, ele não é somente uma demonstração, uma expressão pública de lamentação. O jejum para Deus, o autêntico, verdadeiro, é justiça social. É praticar, não é só deixar abster de comida, mas é fazer, é ação, libertar os explorados e escravizados. O verdadeiro jejum para Deus é aquele que vem acompanhado, não de briga, não de bater um no outro, como diz o versículo 4, de discussão e rixa, mas o verdadeiro jejum para Deus é cuidar dos necessitados, alimentar o faminto, dar roupa para quem precisa, para aquele que não tem abrigo, sem se esconder. Esse negócio de se esconder, eu pensei assim o seguinte, porque tem a outra versão
no versículo 7, né? Não é partilhar sua comida. O que é o verdadeiro jejum? Partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Esse não recusar ajuda ao próximo, o versículo 7, de acordo com esse King James, né? Ó, isso daqui não é todo mundo que tem, não, é muito chique. Ele diz assim: se esconder do seu próximo. Tem muita gente que quando vem pedinte, quando toca a campainha, faz de conta que não está em casa, né? Fica lá escondido. E eu me lembrei disso quando eu li aqui. Quando você se esconde de ajudar. Não recusar ajuda ao próximo. Esse é o verdadeiro jejum. E sabe o que acontece quando a gente faz esse jejum verdadeiro? Não só de abster de comida, mas também ter a ação de generosidade. Aí o versículo 8. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. A glória do Senhor está na sua retaguarda é o que eu senti, acho que 2 dias atrás, aqui em casa. A nossa filha, ela, por diversos encontros, desencontros, ela acabou batendo o carro. O carro é um carro parado na frente da nossa casa, um vizinho abriu o portão enquanto ela estava atirando e ela acabou desviando, enfim, aconteceu isso. E a Ruth já não estava muito bem aquele dia, ela estava exatamente saindo para resolver um dos problemas, e ela escreveu então uma notinha, deu o nome dela, o número do celular dela e colocou no carro, para que quando chegasse o dono, né, ligasse para ela, que depois iam conversar, ela queria ressarcir tudo. E esperamos no dia seguinte a pessoa ligar. No outro dia, passou uma semana, a gente falou, eu acho que não liga mais, né? E a gente não sabia mesmo quem era, e aí ficou por isso mesmo. Esta semana, o vizinho da frente, ele chegou e falou, o vizinho da frente estava conversando com o vizinho do lado, e os dois vieram conversar com a gente. Isso porque antes o vizinho do lado já tinha ensinado para o Mário como consertar o carro, porque, assim, ele entrou, né? Mas ele falou assim, olha, Esther, você compra uma ventosa, como é que faz? Ele fez até a sonoplastia com a boca, isso faz, fica certinho. E não é que o Mário comprou lá na Dicico? Dicico foi comprado pela Sodimac, né? Sodimac Dicico. E o Mário comprou e realmente voltou e ficou retinho. O vizinho falou ele falou, eu até faria para vocês, mas eu não sei onde é que está minha ventosa. E o vizinho da frente falou, eu conheço a dona do carro, mas eu nunca vou falar para ela que foi a Ruth, nem que me pague R$1.000, eu não vou falar. E a gente, mas por quê? Porque a gente não conhece, e ele falou que também não ia falar pra gente quem é. Porque aquela mulher é muito arrogante. Ela não merece, não. Não merece a Ruth ficar nas mãos dela, depois ela vai pedir dinheiro e vai
ficar atrás dela, porque é em frente à casa, né? Ela já vai saber quem é, como quem não é. O que eu senti? Eu me senti protegida pelo vizinho da frente, pelo vizinho do lado, os dois dando risada da gente, né? Então, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. A glória do Senhor usou nossos vizinhos para cuidar da gente. De um modo muito estranho, mas cuidou. E quando eu li aqui, pensei, uau, essa é uma das maneiras, né? Versículo 9, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Quem está dizendo aqui estou? Deus. Sabe quando você clama e Deus lhe escuta? É exatamente o contrário do que a gente estava vendo nos versículos iniciais. Que eles estavam clamando, cadê Deus? A gente está jejuando, a gente está se humilhando e Deus não está nem aí com a gente, com o nosso sacrifício. Mas quando o jejum é verdadeiro e a gente pratica, né? Não é só, como eu novamente vou falar, não é só, crente não é só aquele que não faz, mas é principalmente aquele que faz boas ações, né? Deus responde. Essas promessas estão no contexto de Israel, mas várias promessas de Deus é para todo mundo, né? Por exemplo, se você honrar seu pai e sua mãe, você vai viver por muito tempo. Algumas promessas, se você fizer isso, então acontece aquilo. Mas existem algumas que vai acontecer. Bem, esse do versículo 9 é o que eu sempre falo, eu gosto porque eu sou também de programação, não só analista de sistemas. Se, em inglês, if, né? Então, then, e aí acaba em if. Amo isso, porque Deus, então, se você fizer seu jejum do jeito que eu gosto, então também vai ter a resposta. Se não, não vai ter. Então, versículo 9. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, sabe que Satanás é o acusador, né? É o adversário. E a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então, a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E, finalmente, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Qual que é o desafio aqui? Olha, é ótimo, é lindo, é maravilhoso, é um sonho a reforma na igreja. Spoiler, né? Teremos 3 banheiros e um com acessibilidade. Você sabe que eu gosto tanto de um banheiro limpo, bonitinho, iluminado, que quando a gente escolhe hotel para viajar, o quarto até pode ser médio, mas eu presto muita atenção no banheiro. Para mim, um banheirinho limpo, cheiroso, higiênico é muito importante. E a gente vai ter esses banheiros, olha, se Deus quiser, e Deus quer. Então, é muito bom uma reforma na igreja, e assim como a nação de Israel, ser chamado de reparador, construtor. Porém,
Melhor ainda, quando nós também nos dispomos a sermos reformados por Deus. Nossos alicerces, né? Ser reformado por Deus, para que as gerações que vêm não vejam apenas as aparências. É muito bom a gente ver uma igreja segura, limpa. E melhor ainda ter uma igreja segura, limpa e pessoas acolhedoras, pessoas generosas, pessoas que cuidem um do outro. Sermos limpos por Jesus da sujeira do pecado. Termos o aroma de Jesus que atrai as pessoas. Sermos misericordiosos com o aflito. Teremos uma igreja bonita, né? Não somente uma escada segura, não tendo desordem, nem odores estranhos, nem partes escuras, mas ser iluminado, né? Não somente iluminação natural, iluminação de lâmpadas, mas principalmente iluminação da luz de Jesus. Não ser uma pintura caiada, por último. Pintura caiada é quando você passa cal assim por cima. Muitas vezes a parede ela tá com mofo, ela tá com problema, né? Tá inchado. E aí, antes de pintar, você tem que pegar aquela pazinha e limpar, limpar tudo, para tirar mesmo. E aí sim, você vai pintar. A pintura caiada, ela de longe, ela parece branquinha, bonitinha, mas por dentro, ela ainda está com todos os seus problemas. E nós não queremos ser assim, né? Queremos ter uma igreja bonita por dentro, bonita, forte, seguro nos alicerces, mas principalmente uma igreja que contém pessoas que também não são pinturas caiadas, não são hipócritas, mas que verdadeiramente querem seguir Jesus. Esse é o nosso desafio. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado porque realmente o Senhor está nos dando oportunidade de fazer reformas, de refletir. Ajuda-nos, Senhor, para que todas essas promessas que o Senhor fala de estar com a gente, de nos usarmos para todas as gerações. Ajuda-nos, Senhor, e realmente que seja real todos esses sonhos, não somente em relação ao material, à igreja, a parte visível, mas principalmente a igreja, a parte espiritual, invisível, que somos nós, com teu Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembra que eu falei sobre a pintura caiada? E que a gente ia falar de novo na hora da ministração da ceia? Eu vou ler então 1 Coríntios 11, versículo 28. Diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Como examinar a si mesmo? E só então comer do pão e beber do cálice. Isso é tão importante que a pessoa que ministra a ceia tem que ter o devido cuidado na hora de convidar as pessoas a participar da ceia.
Porque se a pessoa participa da ceia sem examinar a si mesmo, sem entender muito bem o que está acontecendo e pensar que pode ser um ritual, assim como o jejum, como a gente viu na mensagem, que não é só deixar de comer, versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E se dormiram, é a mesma palavra de poder dizer que morreram. É muito sério a participação da Santa Ceia. Tem que examinar a si mesmo. E o que é esse examinar a si mesmo? Você realmente entende, percebe o sacrifício de Jesus por causa dos seus pecados? Você realmente já pensou, já se arrependeu, já pediu perdão? É uma coisa que a gente tem que se examinar e falar, sim, eu lembro a primeira vez que eu fiz isso. Eu lembro a primeira vez que eu entendi que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Sim, esse é o examinar primário. E depois o mais recente, assim como quando Pedro falou, então não só limpa os meus pés, mas me dá banho inteiro, né? E Jesus diz, não, depois é só o pezinho mesmo, né? Mas o primeiro, o banho, o limpar, é aceitar Jesus. Mas a gente acaba pecando, continuando, e aí trazer a memória, lembrar os mais recentes que a gente pecou e não pediu perdão. E trazer e pedir perdão agora. Então, isso é o examinar-se cada um a si mesmo. E então, depois de confessar, pedir perdão, se arrepender, né? Coma do pão e beba do cálice. E é assim que eu convido todos vocês que estão escutando a participar da ceia. Mas vamos orar e durante esse tempo examine-se a si mesmo, tá? Senhor Deus, muito, muito obrigado, porque o Senhor enviou seu Filho amado Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, nós realmente não teríamos, se não fosse o sacrifício de Jesus, não teríamos como voltar ao nosso Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, agora a tomar da ceia de maneira consciente, de maneira responsável. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar do teu sacrifício e que também ter a consciência de que Jesus vai voltar. E enquanto isso não acontecer, que a gente possa ser um como igreja, esperando junto e sendo prático naquilo que já aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Então você vai pegar o seu pão, você vai pegar o seu copinho de suco de uva, enquanto eu leio. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar para que realmente o que estamos falando aconteça na dimensão espiritual e quando a gente comer e beber, o Senhor realize a tua vontade, a vontade dele nas nossas vidas, nos tornando cada vez mais perto e mais parecido, mais perto de Deus e mais parecido com Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque da maneira sobrenatural o Senhor transforma esse pão e esse suco de uva, transforma no teu corpo e no teu sangue. Queremos participar, Senhor, desse momento tão diferente, tão místico, tão glorioso. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer do seu pão. Beber do cálice. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.